Bem, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor para todos, nesta oportunidade maravilhosa, nessa tarde abençoada. Nós estamos de volta aqui para uma rápida palavra aos nossos queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando. E eu queria, neste momento, antes de tudo, agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos favorecido, por mais essa tarde abençoada que Ele tem nos proporcionado. E eu quero, neste momento, mandar meu abraço a todos os irmãos, a todos os amigos, a minha família, que Deus abençoe a todos. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 3, nós queremos ler esse versículo para deixar para uma rápida meditação. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui nós observamos esta palavra de saudação do apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, no momento em que ele estava preso. E ele escreve à igreja lá em Filipos, e o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, é a expressão que ele usa aqui, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me recordo de vós. E no versículo 4, ele diz que em todas as suas orações, todas as suas súplicas, ele diz que suplica sempre com alegria. Ora sempre por aquela igreja com alegria. Queridos e amados irmãos, aqui, falando aqui de recordação, nos chama a atenção como que Paulo, ele poderia ter boas recordações ao lembrar do povo lá da cidade de Filipos. Se naquela cidade, Paulo, ao chegar naquela cidade, ele foi preso, ele foi amarrado os seus pés num tronco, juntamente com Sila, foi surrado, apanhou bastante. A Bíblia diz que ali, Paulo, juntamente com Silas, eles passaram momentos de aperto, de dificuldade, sendo massacrados, presos, açoitados. Aí agora Paulo escreve a esta igreja e ele diz, ele usa essa expressão, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Queridos, em primeiro lugar, nós gostaríamos de lembrar que recordações nem sempre trazem alegria. Existem recordações que trazem sofrimento. Mas aqui o apóstolo Paulo, mesmo tendo sido açoitado nessa cidade, tendo sido preso, ele diz na sua expressão que ele sempre que ele se recorda daquela igreja, ele diz, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Queridos, aqui nós observamos uma recordação que traz gratidão. Paulo se sentia gratificado ao lembrar daquela igreja e orar por ela. Segundo lugar, observe que
ele diz que em todas as suas súplicas, em benefício daquela igreja, ele sente alegria em orar por aquela igreja. E observe que, como disse, Paulo, ele expressa, primeiro, ele expressa a recordação que ele tem daquela igreja, e segundo, ele expressa a alegria que ele tem de orar por ela. Mas qual é a razão que leva Paulo a sentir boas recordações, se ele sofreu naquele lugar, se ele foi preso, foi humilhado? Qual é a razão que leva Paulo a fazer isto? Meus irmãos, observe que no versículo 5, Paulo diz: em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta é a primeira razão que leva Paulo a ter boas recordações daquela igreja. Esta é a razão que leva Paulo a sentir alegria em suplicar por ela, em orar por aquela igreja. Não é porque Paulo ele tivesse recebido benefícios próprios daquela igreja. É porque Paulo ele viu e sentia o empenho daquela igreja em Filipos desde o princípio, desde o início da fé dos irmãos. Ele diz nesse versículo que a razão da alegria dele, das boas recordações que ele tem, é exatamente por causa da cooperação dos crentes daquela igreja no Evangelho, desde o princípio da fé deles até aquele momento. Eles não desistiram, eles não mudaram, eles abraçaram a causa, eles se empenharam por ela, eles amavam a palavra de Deus, eles amavam o Evangelho, eles passaram a amar a igreja de uma forma tão maravilhosa que eles eram ou se tornaram cooperadores na causa do Evangelho. Irmãos, isto é maravilhoso, isso nos prende a nossa atenção. Quando a gente observa que o apóstolo Paulo, ele fala dessa igreja com alegria, ele ora por ela com prazer, com alegria, com satisfação, ele tem boas recordações dela. Queridos, e ele diz: a razão pela qual eu me sinto feliz em recordar a igreja, em orar pela igreja, é porque a igreja em Filipos é uma igreja de cooperação no Evangelho, cooperação contínua. No versículo 6, ele diz que ele está alegre, primeiro, por causa do empenho deles no Evangelho. Segundo, é porque ele tem certeza, ele está certo, ele tem plena convicção de que aquele que iniciou boa obra na vida daqueles crentes, ele disse, ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amados, a obra do Evangelho em nossas vidas é uma obra contínua. Nós aceitamos a Cristo pela fé, e a Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, é importante quando nós adotamos esta continuidade da cooperação no Evangelho, porque aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para completar até o dia de Cristo. Nós estamos sendo trabalhados dia após dia, ou continuamente. Deus trabalha em nossa vida através do Espírito Santo, do Evangelho, para que naquele dia nós sejamos entregue a Cristo pelo Espírito Santo. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir até Cristo nas nuvens, e a Bíblia diz que ele vai apresentar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha.
Para isso, o Espírito Santo, que começou essa boa obra, é poderoso para completar até o dia de Cristo. Por isso, eu me recordo aqui que o trabalhar de Deus em nossa vida, ele é contínuo. A palavra de Deus nos diz que na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus ora e diz que, na oração dele, diz que eles conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, queridos, este é o conhecimento para a salvação. Nós conhecemos um conhecimento pessoal realizado em nós pelo Espírito de Deus e nós passamos a conhecer Deus. Mas nós observamos que esse conhecimento pessoal, ele se estende por toda a nossa vida, que é o crescimento da santificação ou para a santificação, como diz o Oséias no capítulo 6, versículo 3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecimento, ele gera em nós santificação, aperfeiçoamento e vai nos conduzindo a cada dia para uma vida mais pura, mais santificada, de perfeição. E nós observamos que esse crescimento, ele vai vai crescendo, ele vai se aperfeiçoando, ou vai chegar na perfeição, que é realmente aquele crescimento que nos leva à glorificação, que quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós seremos, com certeza, meus irmãos, nós seremos redimidos, quer dizer, o nosso corpo mortal, ele será redimido e será transformado em um corpo imortal. Aí aquilo que era em parte se tornará perfeito, e aquilo que realmente que estava ainda em desenvolvimento, ele se completará. Aquele dia será o dia da glorificação da igreja. Então, por isso, eu quero lembrar aos meus amados irmãos e chamar a atenção de todos aqueles que aceitaram o Evangelho, para olhar o exemplo dessa igreja em Filipos. Quando ela ouviu o Evangelho, apesar de Paulo ter sofrido tanto lá, para que o Evangelho fosse implantado naquela cidade. Os irmãos se lembram que Paulo, ele pregou o Evangelho ali, e o Evangelho alcançou aquela empresária vendedora de púrpura, depois alcançou aquela jovem que era endemoniada, foi liberta do demônio, alcançou aquele representante do Império Romano, que era o carcereiro, e dali a Bíblia diz que o Evangelho começou a crescer naquela cidade. Paulo chega a dizer que essa igreja que nasceu ali, ela se tornou uma igreja cooperadora do Evangelho. De sorte, meus irmãos, que essa igreja também financeiramente, ela contribuiu para a manutenção do apóstolo Paulo por muitos tempos e até ajudou em outras regiões em período de dificuldade, de escassez. Então, eu deixo essa palavra nessa tarde para você, que você seja um crente que tenha essas características, um crente cooperador na causa do Evangelho, para que aqueles que te conhecem vejam esse desenvolvimento e que nós juntos possamos aguardar esse aperfeiçoamento na nossa vida por aquele que começou em nós essa boa obra. Deus nos abençoe, Deus nos guarde até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.